Olá, eu sou o aluno Valdir Galdense e esse desafio se faz muito necessário em dias onde a democracia tem sido tão valorizada como modelo. E olhar para a antiguidade a partir de Platão, como grego influenciado pela sua época, é muito importante percebermos como foi essa construção da filosofia para que a política hoje ainda fosse um campo de reflexão para nós. Bom, quando a gente vê, então, entre esses filósofos da antiguidade, Platão é um referencial na construção política que marcou o seu tempo. Para Platão, a cidade perfeita seria governada preferencialmente por um político que fosse filósofo. Então, para ele é importante esse referencial, até porque, sendo também de uma família de nobre, quando ele tinha, por parte de pai, também rei, onde a sua influência monárquica é maior, a gente percebe que, quando ele escreve a sua obra, A República, ele defende que a democracia, então, seria um modelo ruim, que estaria entre os piores, na verdade. A sua crítica é porque a democracia seria dado ao povo, ofertado ao povo, que não seria qualificado para governar o poder. E para ele a democracia também é caracterizada por falta de ordem, disciplina, onde aquilo que é individual, as paixões, os desejos são aflorados. E prevalece dessa forma uma desordem. E ele entendia que era necessário olhar para o bem comum. E ele também faz um contraste na sua obra República sobre a velha política, e ele aponta que a filosofia era um caminho de justiça e bem como uma nova política. Quem compactua e é influenciado também por Platão é Aristóteles. Aristóteles, ainda na antiguidade, ele defende uma forma de governo misto, onde a democracia poderia até ter o seu lugar, porque ele percebe que poderia haver mesclas. Mas ele também criticou os perigos da democracia, como uma democracia pura, onde os líderes poderiam manipular e explorar a população. Isso para alcançar poder, dessa forma também corromper o povo. Para ele também o homem sem lei seria pouco pior que animais, né? Então, você dar a soberania ao povo não seria o modelo ideal. Ele considera que a democracia, também em contraste com os nossos dias, é a pior forma de se governar a cidade. Outro referencial, já agora no período contratualista, que defende o surgimento do Estado, a gente vê que contribui com essa ideia de Platão. Nós temos o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes é o primeiro desses filósofos contratualistas, e ele também compactua com essa relação que Aristóteles pensa sobre a natureza má do homem. Para ele, a democracia seria uma forma de governo que poderia facilmente levar ao caos e à guerra civil. E ele entende que, dessa forma, o Estado deveria ter poder absoluto. E mesmo que incorra em erros, em abusos, que seriam passíveis de punição. Por isso, junto com Platão, nós vemos Aristóteles e também o Hobbes compactuando, concordando com essa ideia da democracia sendo um objeto de reflexão, especialmente porque no mundo pós-moderno, hoje, as democracias estão sendo colocadas como modelo ideal. Mas nós também percebemos que a efetividade da democracia dos nossos dias, ela precisa ser questionada e até criticada, porque nós vemos essa repetição de uma história que não é de agora, que havia abusos, havia manipulação, e achar que o povo é soberano, não tendo capacidade técnica, para mim, na verdade, é o que mais me preocupa nesse modelo, porque as pessoas acham que participam, e sendo que os representantes nem sempre
estão em defesa do povo e desse bem comum, mas sim de interesses pessoais e mesquinhos. Então, hoje, criticar a democracia é muito importante para nós, mesmo sabendo que é o nosso modelo e que tem também aquilo que pode ser positivo. Mas cabe a nós uma consciência diante do presente e do futuro, aonde a crítica à democracia não está trazendo sempre os benefícios que ela promete, e sim perpetuando a manipulação, a corrupção e a falsa soberania do povo. Sendo dessa forma, Aristóteles e Platão, junto com Hobbes, em momentos que são diferentes da história, diante dos seus contextos, faz-nos olhar para o nosso contexto e perceber também que vivemos em dias onde a filosofia contribui para uma reflexão mais profunda sobre aquilo que vivemos e não sendo aqueles que minimizam ou que desconsideram o seu passado. Nós precisamos olhar para a história e também fazer essa ponte para esse mundo qual vivemos. Até porque nós somos responsáveis pelo presente e pelo futuro das próximas gerações, aonde nós queremos ainda o bem da cidade e que as famílias, né, o Estado, vivam de maneira harmônica. Então, que essa reflexão, esse desafio seja para nós uma forma crítica de olhar para a democracia e também ver que foi muito importante o papel desses filósofos ainda hoje para cada um de nós.